E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre ácidos. Hoje vamos trabalhar a nomenclatura dos ácidos, tá certo? Um pouco aí sobre a estrutura, né, a fórmula molecular, melhor dizendo, e a denominação que a gente dá para esses tipos de substâncias. Aqui é uma função tão importante como a função ácida. Os ácidos que a gente apresenta aqui agora, né, no início da aula, é o HCl, o H2SO4 e o HNO2. São ácidos bem conhecidos, com grande aplicação industrial e aplicação tecnológica, certo? Né? Eles são chamados respectivamente de ácido clorídrico, que é esse primeiro aqui, o HCl, o ácido sulfúrico e o ácido nitroso. Todos eles têm essa denominação, tá, seguindo um padrão de nomenclatura. O ácido sulfúrico, né, ele está presente aqui na solução eletrolítica conhecida como água de bateria. Aquela substância que fica aqui dentro, né, de uma bateria de automóvel, e ela participa dos processos eletroquímicos envolvendo a transferência de energia, transferência de elétrons, tá certo? Então, aqui é uma das aplicações, né, dos ácidos. No caso, o ácido sulfúrico, bem conhecido. Tá? Tanto a sua fórmula química, H2SO4, como o HCl também, como a sua nomenclatura oficial, né, que é o ácido sulfúrico. Certo? Então vamos avançar aqui. Então, descobrir o nome do ácido HNO3. Tá? Esse ácido, tá bom? Ele tem aí, a gente pegou ele como exemplo, tá? E ele tem uma série de passos pela qual eu, olhando para a fórmula molecular dele aqui, HNO3, eu posso estabelecer o nome dele. Primeiro passo você vai ter que fazer a reação de ionização do ácido, tá bom? É aquela reaçãozinha lá que você propõe, tanto lá de forma mais básica como de forma mais completa. Aqui eu tenho a reação mais básica. Eu pego o ácido, aí eu vou, tá, colocar ele aqui na presença de água, e aí ele vai sofrer o processo de ionização, que é comum de todos os ácidos, tá? Os ácidos eles sofrem ionização, formando íons, né, pessoal? E um desses íons que a gente conhece é o H+, da teoria de Arrhenius, e um ânion, tá? O ânion é esse aqui, ó, justamente que tem a carga negativa, tá? Para quem lembra de formação de íons, o ânion é aquele que tem a carga negativa. E o que vai interessar para a gente no nome é justamente o ânion, tá? Aí eu conheço o ânion, no caso aqui é o ânion nitrato. Professor, como é que eu vou saber que o nome dele era ânion nitrato? Existem tabelas, certo? Existem tabelas aqui, ó, que me indicam o nome dos principais ânions. Não é algo que você tenha que decorar, mas é algo que vai te auxiliar aí, tá bom? Alguns dos principais, por exemplo, alguns principais ácidos, a gente tem uma familiaridade maior, mas questão de decorar não é preciso, certo? Então, por exemplo, lá aqui eu tenho uma tabela e eu vou procurar aquele ânion que formou, foi o NO3-, certo? Lá da ionização, tá aqui o nome dele, ó, ânion nitrato. Peguei o nome do ânion formado, vou para o segundo passo. Eu vou trocar, né, a terminação do ânion de acordo com o quadro a seguir. Que terminação é essa? Deixa eu voltar aqui. Que terminação é essa? Essa terminação aqui, ó, né, o nome do meu íon foi íon nitrato, tá? Nitrato, ele termina em ato, tá ok? Essa é a terminação. Beleza, professor? É uma das terminações. Existem três: ito, ato e eto. Que no caso, a nossa aqui, para o nosso exemplo, a terminação é ato, tá? Mas poderia ser em uma dessas outras duas aqui, como tem lá na tabela. Então, se terminou em ato, eu vou substituir por ico, tá? Para escrever o nome do átomo. Se eu quisesse saber a estrutura e eu tivesse percebido que o nome do ácido terminava em ico, é porque o sulfato, né, o ânion dele que formou, né, que deu origem, terminou em ato. E assim vice-versa. Então, se terminou em ato, eu vou trocar por ico. Por isso que fica nítrico. Tá bom? Terminação de um oxiácido. Por último, eu vou colocar o nome total do ácido, né? Acrescente a palavra ácido antes da designação. Pronto, o nome do ácido HNO3 é ácido nítrico. Encontrei o ânion, fiz a troca da terminação do nome e por último adicionei o nome ácido na frente. Então, o ácido que tem essa fórmula aqui, o HNO3, é o ácido nítrico. Tá bom? Existem outras determinações que a gente vai fazer, tá? Como é que eu vou descobrir a fórmula a partir do nome?
ácido sulfídrico. Então eu tenho um nome e um rótulo, por exemplo, e aí eu quero saber a fórmula molecular. Então eu vou seguir os seguintes passos. Primeiro passo, consultar a tabela do passo 2, aquelas tabelas lá, né, você tem que consultar questões que pedem, por exemplo, para você colocar sem uma consulta é um pouco mais complicado, né? Porque você decorar tudo aquilo ali é uma tabela enorme, a tabela de cátions e ânions são enormes, então é impossível de você estar decorando isso. E aí ele fala, né? Você vai olhar, consulte a tabela do passo 2 do exemplo anterior e troque a terminação do sulfídrico, do nome sulfídrico, né, para sulfeto. Mas por que isso aconteceu, professor? Eu troquei já o nome, eu fiz o processo inverso. Aqui já é o nome do ácido. Eu vejo que a terminação dele é hídrico, tá? É hídrico. Isso me remete lá naquela tabelinha de trás. Aí eu vou trocar essa terminação hídrico, tá bom? Por eto. Certo? A gente vai já voltar na tabelinha, eu vou mostrar para vocês. Você poderia muito bem confundir aqui e pensar que fosse só ico, mas no caso tem que notar, quando for hídrico, é hídrico, quando for só ico, ele vai vir sozinho, tá bom? Mas no caso aqui é hídrico. Então vamos voltar aqui para a gente poder, né, mostrar como é. Ó. Terminou em hídrico, eu entendo que o ânion dele terminaria em eto, certo? É o processo inverso. Aí eu vou lá, terminei, peguei e troquei a parte de hídrico para sulfeto, tá? Então o ânion que forma o meu ácido é o ânion sulfeto. Então, de acordo com a tabela de ânions, a fórmula do ânion é S2. No caso aqui tem um errinho, mas é S2-, tá? Aqui, ó, a gente vai já comprovar lá na tabela. No caso é enxofre 2-. Esse é o ânion, tá? É o ânion sulfeto, tá certo? Professor, como é que eu comprovo isso? Tu vai lá na tabelinha, tá certo? Você vai lá na tabelinha, você volta aqui, ó, naquela tabela de ânions, né? E eu vou ver que o ânion sulfeto é justamente o S2-. Aí o que eu vou fazer? Para o último passo é esse, ó. Segundo passo, coloque à frente da fórmula do ânion os hidrogênios ou o hidrogênio em número igual ao módulo da carga do ânion, nesse caso 2. Como é que acontece isso? Eu vou fazer para vocês, né? Aqui está escrito, mas é melhor a gente entender assim. Então, o ânion que eu obtive foi esse aqui, ó, o S2-. É o ânion sulfeto. Eu vou colocar na fórmula do ácido uma quantidade de hidrogênios igual à quantidade de carga. Como eu tenho duas cargas negativas, eu vou ter que colocar 2 hidrogênios, tá certo? Então, vai ficar, ó, 2 hidrogênios, né? Que no caso seriam 2 hidrogênios com cargas positivas para poder anular e fazer a fórmula. No caso, o hidrogênio vem primeiro, tá bom? E eu não vou colocar como coeficiente, eu vou colocar como índice aqui embaixo, ó. Se eu precisasse de 3, 4, 5, eu ia colocar o número aqui embaixo. Então fica H2 e o S, tá bom? Professor, por que você não colocou 2-? Porque ele some, porque a carga positiva aqui anulou ele. E aí o meu ácido é esse daqui, ó, certo? Esse é o meu ácido, é um processo inverso. Eu saí do nome para poder chegar na fórmula. Tá? E aquele primeiro passozinho que eu disse lá naquela hora era para tu sair da fórmula para chegar no nome, tá bom? Existe mais uma particularidade que a gente tem que ver, que é ampliando o nome dos ácidos. Por exemplo, esse ácido aqui ele termina em clórico, né? Ele termina aqui em clórico. Opa, deixa eu voltar aqui. Termina em é o ácido clórico, tá bom? Ele tem aí um ânion, no caso, nessa situação aqui, ele terminou em clórico porque o ânion dele vai ser esse cara aqui, ó, tá? Vai ser o ClO3-, tá certo? É o ânion clorato, tá bom? Se tu for na tabelinha lá de ácido, tu vai ver que, na tabela de ânions, tu vai ver que ele é o íon clorato, tá bom? É o íon clorato, termina em ato. E aí no nome, ele substituiu por ico, por isso que fica ácido clórico. Beleza, professor. Esse aqui é o nome dele, mas dentro da minha fórmula, né, no caso aqui eu tenho HClO3. Se no caso eu adicionar um hidrogênio dentro da fórmula do meu ácido, eu vou ficar com HClO4, né, HClO4. Então o ânion já muda, tá bom? O ânion já muda. Se eu adicionar um oxigênio na minha fórmula, eu vou adicionar, tá bom? Esse prefixo aqui, ó, o per, aí ficaria ácido perclórico.
tá? Isso para qualquer outro tipo de ácido que adicione um oxigênio. Você vai adicionar esse per aqui, ó, tá bom? No caso contrário, se eu diminuísse um oxigênio na minha estrutura, eu passasse de HClO3 para HClO2, eu ia trocar o final ico por oso, né? No caso ficaria ácido cloroso, certo? E se eu continuasse o processo, né, e diminuísse mais um oxigênio ainda na minha fórmula, tá? Porque esses ácidos aqui eles existem no caso, né? No caso aqui eu chegaria a tirar mais um oxigênio, o processo continuasse, eu passaria de oso para hipocloroso, tá bom? Então, dependendo da fórmula do ácido, quando aparecer essas determinações per, oso ou hipo, né, e oso no final, você já entende que ele ganhou um oxigênio ou perdeu um oxigênio na sua estrutura. No caso aqui de baixo ele está perdendo sucessivamente um e depois mais um, e aqui no caso ele está ganhando mais um oxigênio, tá certo? Então essas são as situações mais particulares, um pouquinho mais abstratas que a gente encontra. Mas é só seguir esses passos aí de nomenclatura que vai ficar de boas para o entendimento sobre a nomenclatura dos ácidos, de nome para fórmula e de fórmula para nome, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.